Porque é uma necessidade do ser humano. Nem todo mundo fala, então muita gente guarda o que precisaria ser falado. Isso gera problemas emocionais, acúmulos emocionais. Tem gente que fala, mas ninguém escuta. Por quê? Não conquistou ainda a autoridade ou a audiência para falar e ser escutado. Nós temos vários tipos de problemas e necessidades. Necessidade de falar todo mundo tem. Por isso que quem prospera um pouco financeiramente e não está tão bem na alma, paga um terapeuta para ficar escutando. Tem gente que tem amigos suficientes para ficar falando o tempo todo, 3, 4 horas contando um problema. Mas cada um tem suas necessidades, tanto de falar quanto de ser escutado. Por muitos anos, o nosso meio foi massacrado com uma teologia que a gente conhece como teologia da prosperidade. Mas não é porque pregaram algo que é mentira há muito tempo, que parecia com a verdade, mas não era, que a gente vai cancelar a verdade. A prosperidade é algo de Deus. É que a forma como nos últimos anos algumas pessoas vieram ensinando, do tipo, barganha com Deus. Se você der 1.000, Deus vai te dar 100. Se você não der, Deus vai te condenar. O nome disso, no conceito atual teológico, é teologia da prosperidade. Ou seja, eu dou alguma coisa para Deus dar de volta, ou eu dou porque eu estou com muito de Deus tirar algo de mim. Não é assim biblicamente. Não é assim que funciona. Mas, por causa dessa ferida que ficou no nosso coração contra a prosperidade, riqueza, dinheiro, ou qualquer assunto ligado a isso, a gente também parou de ensinar algo que é bíblico. E pelo menos nas minhas pregações aqui na Conferência de Destino, todas baseadas no novo livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, eu vou te ensinar de forma bíblica o que é riqueza, por que tê-la, como usá-la. E como não perder o mais importante, que é a tua alma. Porque dinheiro não tem alma, pessoas sim. Dinheiro não tem sentimentos, pessoas sim. E para a gente viver um ano extraordinário, a gente vem aqui falando, eu venho receber o extraordinário. Você vai precisar do Espírito Santo? Claro. Você vai precisar de ação divina? Claro. Você vai precisar do poder de Deus? Claro. Mas não dá para viver uma vida extraordinária devendo todo mundo. Não conseguindo colocar seu filho numa boa escola. Não sabendo o que vai comer amanhã. Encontrando dificuldade para tudo, ou seja, dificuldades que não precisariam existir se você tivesse prosperado financeiramente. A primeira pergunta que eu quero fazer aqui: quem tem percebido espiritualmente que está chegando o tempo de você prosperar financeiramente? Levanta a mão. Então prepara seu coração, porque eu tenho uma palavra para você. Repete novamente para uma pessoa do seu lado: você será escutado. Abre comigo a Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículo 13. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada. Eclesiastes 9, 13. Diz assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim muito grande. Houve uma pequena cidade que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Presta atenção, porque isso não é uma opinião minha, isso são palavras de Salomão. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são, 180 anos. E a eternidade é o que importa, sim ou não? Sim, o que importa é a eternidade. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança está nessa terra, nós somos mais miseráveis dos homens. Nossa esperança está toda na eternidade. Então por que, se Deus é eterno, Ele está no céu, e o céu é o nosso destino, Ele tem interesse que a gente tenha acesso a alguma riqueza aqui na terra, independentemente do nível, da quantidade de riqueza? Porque tem muita gente
se estiver ganhando 10 mil por mês, está maravilhoso e se considera até um homem rico, uma mulher rica. E tem gente que se ganhar 1 milhão por mês está endividado por causa do tamanho dos projetos que tem. Então não estou falando de níveis de riqueza, mas qualquer acesso à riqueza. No primeiro capítulo do livro Ganha o Mundo, eu falo sobre os níveis que tem de riqueza. E eu te ensino como você se identificar nesses níveis. E saber se você está satisfeito, ou seja, é para isso que Deus me chamou, ou se tem algo mais para você conquistar na sua vida, que aí vai depender de 3 coisas que eu te explico no livro. Mas independentemente do nível de riqueza que você foi chamado, ou tem capacidade e mentalidade para alcançar, de uma coisa eu sei, as pessoas só escutam quem tem resultado. Então por que Deus tem interesse em te dar acesso a riquezas? Repete comigo. Para que eu tenha uma voz. Provérbios 4:7 diz assim: a sabedoria, Salomão, mesmo Salomão de Eclesiastes falando em Provérbios, a sabedoria é a coisa principal. Está lá em Provérbios capítulo 4, versículo 7. De tudo que você pode comprar, Salomão, compra a sabedoria. Davi ensinou para ele. Sabedoria é a coisa principal. Aí em Eclesiastes 9, diz que tinha um homem que tinha sabedoria. Ou seja, ele levou as palavras do rei a sério, buscou sabedoria. É fácil receber sabedoria? Não. Exige tempo, é um dom divino. Exige muita experiência, leitura, exige convivência com os sábios. A Bíblia diz em Provérbios, conviva com o sábio e sábio você vai se tornar. Mas se tornar uma pessoa sábia leva tempo, é uma prova muito grande. E a Bíblia diz que esse homem sábio, de uma pequena cidade, tinha sabedoria para resolver o problema. E resolveu, sim ou não? Ou seja, quem tem sabedoria vai resolver problemas. Está aqui na Bíblia, assim, ó. Porém, o homem sábio, versículo 15, livrou a cidade pela sua sabedoria. Ou seja, a sabedoria deu certo ou não? Sim ou não? Sim! Qual foi o problema então? O problema é que ninguém se lembrou dele e nem escutou mais aquele homem por causa da sua pobreza. Então, eu preciso te ensinar algo. Você pega a história da humanidade e para prestar atenção nas pessoas que foram escutadas, ou seja, que fizeram diferença em suas gerações. Uma das 3 coisas ela tinha. Eu te ensino isso no livro. Ou dinheiro, ou poder, algum tipo de poder, ou influência. Martin Luther King Jr., que revolucionou a causa social, principalmente de igualdade racial nos Estados Unidos, na década de 60, talvez não fosse multimilionário, mas ele tinha poder para falar com o presidente dos Estados Unidos e influência para botar 300 mil pessoas para escutar que ele tinha um sonho. No famoso discurso I Have a Dream, tinha 300 mil americanos, brancos e negros, reunidos na praça em Washington DC, escutando ele. Ou seja, um dos 3 você vai ter que ter para que as pessoas te escutem. Ou dinheiro, repete comigo, dinheiro, ou poder, ou influência. E esse poder aqui não necessariamente é ter uma caneta que faz você assinar um documento e todo mundo tem que fazer o que você assinou. Mas pode ser um poder tipo do apóstolo Paulo, de curar enfermos, de profetizar e acontecer. Pode ser um poder sobrenatural, as pessoas também escutam. Mas talvez você não tenha um chamado divino para ser um milagreiro, levantar morto ou passar sua sombra, passar e curar pessoas, ou como tantas outras coisas desse nível de poder aconteceram com os apóstolos. Então provavelmente você só vai ser escutado se tiver algum resultado. Para quem está anotando, eu só serei escutado se eu tiver resultado. Só serei escutado se eu tiver resultado. Você pode até ficar meio estranhando essa mensagem, mas na vida real é assim. Para uma pessoa subir numa conferência dessa e pregar para 15 mil pessoas, ela tem que ter algum resultado. Uma pessoa ser conselheiro de empresa, eu quero ser treinador de empresas. Tem que ter resultado. Você faturou quanto? Você fez faculdade onde? Qual é o resultado que você tem? A realidade, você pode sonhar com o mundo ideal. O mundo ideal é que todo mundo é igual. O mundo ideal é que todo mundo tem os mesmos direitos. Esse é o mundo ideal. O mundo real só fala e é escutado quem tem
resultado. Está na Bíblia, não é coisa da minha cabeça. Eclesiastes 9, de 13 a 16. Porque o acesso a algum tipo de riqueza, seja através da influência, do poder ou do dinheiro, te dá uma voz. Qual o problema de Deus te dar uma voz? Porque agora você precisa ter uma mensagem. Se você não carrega uma mensagem agora, dificilmente Deus te dará uma voz. Vou repetir. Se você não carrega uma mensagem agora, Tiago, eu sou um assalariado. Tiago, eu não tenho influência nenhuma na internet. Tiago, eu falo, ninguém me escuta ainda porque eu não tenho nenhum resultado. Que bom, agora é a hora de você ir criando uma mensagem dentro de você. Suas vergonhas do passado, suas dores do passado, podem ser o testemunho que você vai contar. Eu já levantei muita gente porque eu contei o testemunho da minha quebra. Ontem alguém me parou no elevador no hotel e falou assim: Tiago, eu estou aqui na Conferência de Destino, eu não lembro o nome do estado dele, porque eu escutei o testemunho da tua quebra, eu passei pela mesma coisa, Deus também me levantou e hoje eu vim para a Conferência de Destino. Ou seja, o que era uma vergonha para mim, hoje vira um testemunho que conecta pessoas. Quem está entendendo? Então, enquanto eu estava quebrado, Deus estava criando em mim uma mensagem. Enquanto eu não estava bem, Deus estava trabalhando dentro de mim uma mensagem. Quando o meu casamento não andava bem, quando minha vida financeira não andava bem, quando minha vida espiritual estava abalada, Deus estava criando dentro de mim uma mensagem. Porque se um dia eu tivesse uma voz, eu teria que ter algo para entregar. Deus não dá voz para quem não tem mensagem. Deus não dá voz para quem não tem mensagem. Por exemplo, se você quiser correr só atrás de riqueza, sem uma mensagem primeiro. Provérbios 17, 16 diz assim: de que serve o dinheiro na mão do tolo, visto que ele não vai comprar sabedoria? Provérbios 17, 16. Do que serve o dinheiro na mão do insensato, do tolo, visto que ele não vai usar isso para comprar sabedoria? Ou seja, não serve de nada. Ele vai gastar nos prazeres da carne, ele vai gastar nos prazeres da vida e não vai comprar o que realmente importa. Mas se primeiro você tiver uma sabedoria, se primeiro você criar uma mensagem, quando Deus te prosperar, você vai ter potencial para entregar. As pessoas fantasiam muito na cabeça e acha que tudo cai do céu. Para fazer uma conferência desse tamanho aqui, gasta-se milhões e milhões e milhões de reais. Não fantasia na sua cabeça que cai do céu, que é de graça. É um ano de organização. São 8 meses de jejum e oração. É muito trabalho, é muita logística. Custos exorbitantes. Você acha que esse LED aqui caiu do céu, que esse som aqui cai do céu? Não. Então, onde não tem riqueza, não tem motivo para ajuntamento e entrega de mensagem. Porque onde tem pobreza, a gente só faz uma coisa: estender a mão. Onde tem pobreza, quem que já participou de algum projeto social e ajudou muita gente pobre? Eu faço isso sempre. Só 3 pessoas, quem já ajudou os pobres? Ok. Deixa eu te dar uma notícia. Quando você vai lá ajudar os mais pobres, você vai fazer o quê? Falar da palestra de inteligência emocional para eles? Vai ensinar cálculos financeiros para eles? O que você vai fazer com o pobre? Explica para mim. O que a Bíblia diz: socorrê-los. Salmo 41, abre comigo. Vou ler uma recompensa só que vem na minha cabeça agora aqui. Só uma recompensa para você que vai prosperar e, além de entregar uma mensagem, vai ajudar os pobres. Só uma, você cai para trás. Salmo 41, vamos ler do 1 ao 3, diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado, em outras versões, ao pobre. O Senhor o livra no dia mau. O Senhor o protege e preserva-lhe a vida.
e o faz feliz na terra. Ele não entrega a vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade e da doença. Lhe afofas a cama. Em outras versões, te levanta da cama. Olha quantas promessas tem para quem se interessa e ajuda os pobres. Só tem um problema, porque para você ajudar o pobre você tem que ter recurso. 2 pobres se ajudando é difícil. É dividir comida para 2. Eu te dou vários motivos bíblicos nessa manhã para Deus te dar acesso à riqueza. Número 1, porque Ele vai te dar uma voz. Mas para Deus te dar uma voz, você tem que carregar uma mensagem. Segundo, Ele vai te prosperar, Ele quer te prosperar. E durante as mensagens da Conferência de China eu vou te preparar para isso, biblicamente, não do que eu acho. Porque tem gente que vai precisar de você. Tem gente que vai precisar da sua generosidade para sobreviver, porque a Bíblia diz que os pobres, Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco, ou seja, a pobreza nunca vai acabar. A única coisa que a gente pode fazer é socorrer quem não tem como fazer sozinho. Nós já ajudamos e ajuda até hoje, a Casa de Destino tem muitos projetos sociais fortes, e a gente ajuda famílias que não têm a mínima condição. Você fala assim, não, mas o pai não tem como trabalhar. Não tem problema, ele tem um déficit mental. A mãe tem um outro problema sério, físico. Não tem como eles se virarem sozinhos. Se alguém não socorrer, eles nunca vão sobreviver. 7 filhos. Então, quando Deus nos prospera, a primeira coisa que Ele quer nos dar é uma voz. A segunda coisa é que a gente tem uma lista de prioridades de ajuda. Anota aí, porque tudo que eu vou falar está na Bíblia. As primeiras pessoas que você vai ajudar, quando Deus te prosperar, quem acredita que Deus vai te prosperar? Não vai cair do céu, tá? A Bíblia diz que Ele te dá o poder de adquirir riquezas. Não diz que Ele te dá riqueza. Ele te dá o poder. Se você não usar o poder, não faz. A ordem financeira bíblica de ajuda está lá, primeiro em 1 de Timóteo 5,8, que diz que aquele que não cuida da sua própria família negou a fé e é pior do que o infiel. Tiago, comecei a prosperar. Quem é a primeira pessoa que eu tenho que ajudar? Tua família. Esposa, esposo e filhos. Meus filhos estão bem? Estão estudando bem? Estão comendo bem? Eu estou lendo a Bíblia para você, não estou falando o que eu acho não, tá? É o que está escrito. Minha família está bem? Porque se eu não ajudo primeiro a minha família, estou lendo para você a Bíblia, 1 Timóteo 5,8. Eu sou pior do que o infiel e neguei a fé. Então primeiro a minha família. Olha como é que Deus é perfeito. Não está mandando você tirar de você e dar para alguém não. Primeiro cuidou da sua família. Cuidou da sua família, Tiago? Cuidei. Sua família está bem? Tá. Estão dormindo bem? Então. Estão com um carro confortável? Tá tudo certo? Tá. Vamos para a segunda ordem então. Gálatas 6,10. Façam bem a todos. Gálatas 6,10. Façam bem a todos. Apóstolo Paulo, tanto em Timóteo quanto em Gálatas, falando. Mas principalmente aos domésticos da fé. Está na Bíblia. Depois que eu ajudei minha família, eu vou começar a ficar atento nas pessoas que têm a mesma fé do que eu, e eu, por causa de um conselho, de uma indicação numa empresa, de um ato generoso, alguma coisa, eu posso fazê-los prosperar. Então, ao invés de sair distribuindo minha generosidade por aí, seja financeira ou uma influência para indicar em alguma coisa, para provocar um negócio que 2 pessoas vão se dar muito bem por causa disso, eu vou primeiro, depois da minha família, mirar nos domésticos as pessoas que compartilham da mesma fé que eu. E terceiro, na ordem bíblica, é o pobre, o órfão e a viúva. Então, se você seguir o que está escrito, não o que eu estou falando, mas o que está escrito, você está dando motivos para Deus colocar a mão sobre você e te abençoar. Quem vai fazer o dinheiro, Deus ou você? Ai, meu Deus. Quem vai fazer o dinheiro, Deus ou você? Não, você. Você. Deus não faz dinheiro para ninguém. Não está na Bíblia isso. Você vai fazer. Você vai ter que trabalhar, empreender, abrir um negócio, aprender a negociar, aprender o que é uma margem, o que é... Você vai ter que aprender. Mas só que se a mão de Deus não está sobre você, o que você mais precisa para fazer dinheiro você não vai ter. Saúde, sabedoria
conexões, destino. Você já parou para pensar? Eu falo muito sobre destino nesse livro novo. O poder do destino na tua vida financeira. Como o destino, por exemplo, geograficamente, já te privilegiou. Se você tivesse nascido no interior do Camboja, você teria acesso às informações que tem hoje? Você estaria na conferência Destino? Você teria acesso a um livro que fala sobre riquezas bíblicas? Não, não teria. Então a geografia já te privilegiou. Alguns nasceram com outros privilégios. Acesso a pessoas que já ensinaram como fazer e tal. Mas você, usando o destino a seu favor, você vai muito mais longe do que você imagina. Agora, quando Deus coloca a mão sobre José do Egito, a Bíblia diz que José do Egito, em tudo que fazia, se dava bem, porque Deus era com ele. Mas Deus não fazia por ele. Quando o faraó falou, olha, me resolve esse problema aqui, José tinha sabedoria para resolver, sim ou não? Sim. Igual o pobre dessa cidade de Eclesiastes 9. Ele foi lá e resolveu o problema. Olha, o problema é que vai ter 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Vai começar pela fartura. E aí ele, como tinha sabedoria, ele dá a solução. Qual é a solução? Você vai juntar. Enquanto está todo mundo gastando, que é os 7 anos de fartura, enquanto está todo mundo no shopping, porque é os 7 anos de fartura, você vai construir celeiros. A matemática bíblica é diferente. Se o tempo está bom, todo mundo quer curtir, todo mundo quer viajar. Na matemática bíblica, se o tempo está bom, é hora de armazenar. Porque nada que é bom dura para sempre. E José falou, olha, acha um homem, faraó, que possa administrar essas ideias que eu estou te dando. Faraó, quem melhor do que você? E aí quando ele dá esse posicionamento para José, José começa a fazer dinheiro. Porque começa a entrar um tempo de fome e todo mundo precisava comprar o quê? Comida, e só ele tinha para vender. Vai chegar um tempo que Deus vai te dar uma ideia, um projeto que só você vai ter para vender. Em vez de você correr atrás das pessoas, elas vão fazer fila na tua porta. Então presta atenção, o dinheiro não caiu do céu. José teve a ideia, passou 7 anos armazenando e usou a sabedoria para depois vender. E como ele prosperou, ele começou a ser escutado e virou uma voz. Tem muita gente querendo clamar por justiça. Quer clamar por justiça? Tenha uma voz. Tem muita gente querendo clamar por igualdade. Quer clamar por igualdade? Não adianta ficar atacando as pessoas na internet, não. Tenha uma voz. Quer clamar por crescimento financeiro para todo mundo? Ótimo, tenha uma voz. Ou seja, as pessoas, ao invés de ficarem só reclamando, murmurando da vida, dando chute na parede de raiva, precisam conquistar uma voz. E você não vai conquistar uma voz se as pessoas não quiserem te escutar. E pessoas só escutam quem tem resultados. Eu estou te ensinando só a realidade e o que está escrito. E por que eu estou abrindo a conferência com essa mensagem? Porque eu realmente acredito que está chegando a época do extraordinário na tua vida, na tua família e nos teus negócios. Eu declaro, está chegando o extraordinário para você. Mas calma. Aqui na conferência, Deus vai colocar a mão sobre a tua vida. A pergunta é se você vai fazer a tua parte. Porque tem 3 coisas que dependem só de você. Anote aí, está no livro. Vou te dar um spoiler. A primeira coisa é uma parceria entre você e Deus. Destino. Anote isso, destino. O destino é dividido em 3 partes. Quando você comprar o seu livro, estude bem essa parte do livro. Nós temos 3 tipos de destino. O destino rígido. O que é o destino rígido, Bruno? Você escolheu a cor da sua pele? Você escolheu onde nasceu?
Você escolheu quem foi os seus pais, quem foram os seus pais? Como eles te trataram? Não. Os traumas da infância, alguém escolheu? Eu quero passar um trauma na infância com 3 anos. Alguém escolheu? Não. Então existem coisas que são destinadas e são rígidas. Não importa o que você queira ou não queira, não vai mudar. A Bíblia diz, pode o etíope mudar a cor da sua pele? Não dá. Eu não tenho como mudar onde eu nasci, quem foram os meus pais. Meu visual eu posso até dar uma rejuvenescida, mas não posso mudar quem eu sou. Então, com destino rígido, o que você tem que fazer? Não dá para mudar? Não. Então eu vou aprender a lidar com ele. Destino rígido não dá para mudar, então eu vou aprender a lidar com ele. Eu vou usar tudo isso que me aconteceu, que eu não escolhi, a meu favor. Mas tem um segundo tipo de destino, que eu chamo de destino flexível. É uma pequena parte da nossa vida que Deus nos concede escolher. Por exemplo, quem é que escolheu com a pessoa que ia casar? Você que escolheu. Ninguém escolheu por você. Eu estou com medo porque pouca gente levantou a mão. Foi o quê? Um casamento arranjado? Seus pais que combinaram? Quem é que escolheu por livre e espontânea vontade a pessoa que ia casar? Ah, que bom. Quem é que escolheu o trabalho que faz hoje, o negócio que tem hoje? Você escolheu. Quem é que escolheu onde mora? Ou quem gostaria de escolher? Tiago, hoje eu não posso escolher porque ainda não tenho condições, porque dinheiro te dá poder de escolha. Dinheiro te dá poder de... Grave isso. Dinheiro, riqueza te dá poder de escolha. Tiago, hoje eu não posso escolher porque eu estou morando onde dá. Mas se eu tivesse poder de escolha, eu mudaria de lugar. Levanta a mão. Olha quanta gente. Então nós temos o destino rígido que eu não posso mudar. Nós temos o destino flexível que depende das minhas escolhas. Então use bem o destino flexível. E nós temos o plano divino. Está lá em Salmos 139. Que quando você estava no ventre da tua mãe, Ele tinha escrito todos os dias da sua vida. Agora, tudo que Deus escreveu para você vai acontecer? Sim ou não? Vou te dar um exemplo então para você entender. Eu tenho 4 filhos. Você acha que eu faço algum plano ruim para eles? A Júlia eu gosto, mas o José tomara que passe por uma dificuldade na adolescência. Você acha que isso existe? Sim ou não? Todos os planos que eu faço para meus 4 filhos são planos de bem, de paz. Não tem nenhum plano mais ou menos. É só pensando que eles vão ser os melhores, que Deus vai usá-los. É um pensamento muito bom. Agora, esses planos que eu faço para os meus filhos vão se cumprir exatamente como eu quero? Sim ou não? Não. Por causa do destino flexível, do poder de escolha. Então, por mais que eu tenha planos de bem e não de mal, de paz e não de guerra, meus planos são maravilhosos para os meus filhos. Se eles não usarem o destino flexível bem, eles vão atrapalhar o terceiro destino, que é o plano divino. Quem pegou isso aqui? Então, quando Deus quer te dar uma voz, quem acredita que Deus vai te dar uma voz nessa conferência? Eu acredito e profetizo, Deus vai te dar uma voz nessa conferência. Então vamos lá. Se Deus quer te dar uma voz, na situação que você está hoje, você precisa criar primeiro quem você? Uma mensagem. Vamos falar alto. Uma mensagem. Primeira coisa. Se Deus vai me dar uma voz, eu preciso criar em mim uma mensagem. Pode ser o teu testemunho, tua superação, um tema específico que Deus vai te dar experiência para pregar, para falar, para ensinar. Aliás, eu posso ver claramente que Deus nessa conferência vai levantar muitos ministérios. Muita gente que não prega vai começar a pregar. Muita gente que não fala vai começar a falar. Muita gente não vai ter ministério de púlpito, mas vai ser um grande palestrante no Brasil, vai escrever livros e vai impactar a vida de muita gente através do seu trabalho. Prepara teu coração, porque nessa conferência Deus vai te dar uma voz. Então o primeiro passo para ter uma voz é carregar uma mensagem. O segundo passo é você alinhar destino, as 3 formas de destino, para que isso te leve para um nível de riqueza, seja qual for o nível de riqueza, porque quem tem uma riqueza de 10 mil reais consegue falar com quem ganha um salário, sim ou não?
Sim ou não? Sabe quantas pessoas ganham salário no Brasil? A maioria. No primeiro capítulo do livro eu te mostro o percentual das divisões financeiras no mundo, não só no Brasil. Então você nunca pode julgar uma pessoa pela quantidade de dinheiro que ela faz, mas pelo nível de influência que ela tem em quem ainda não faz. Entendeu? Porque se for disputa de quem ganha mais, nunca acaba. A pergunta é, com o que Deus te confiou, você já criou uma autoridade para ter voz sobre quem Deus ainda não confiou? As pessoas que ainda não chegaram onde você está, seja qual for o nível dessa pirâmide de níveis financeiros, elas já te escutam? Ou Deus te deu um mínimo de autoridade que você não está usando? Porque tudo que Deus te dá e você não usa, Ele tira. Se Deus tivesse me dado o dom de falar em público, o dom de reunir pessoas, tudo isso que é dom dele, não é capacidade minha. Se eu não tivesse usado isso para entregar uma mensagem, eu não teria mais o que eu tenho. Então eu usei meu testemunho, minha vergonha, e também minhas experiências com Deus. Eu tive muitas experiências com Deus no passado, e também minhas superações, e também meus aprendizados bíblicos. Eu somei tudo isso e criei uma mensagem dentro de mim. E quando Deus começa a me prosperar, quem aqui me seguia em 2012? Ninguém. Só os meus amigos, verdade. Meus amigos são meus amigos de muitos anos. 2012. Por que em 2012 eu não tinha uma voz? Já tinha amigo que me seguia. Por que você acha? Vamos na prática. Por que você acha que em 2012 eu não tinha uma voz? Primeiro porque eu não tinha uma mensagem ainda. Número um. Eu lembro de uma pessoa... Eu queria muito pregar num lugar, eu não era pregador ainda, foi mais ou menos em 2011. E uma pessoa me impediu apareceu uma oportunidade, uma pessoa me impediu, não, você não vai pregar hoje não. Eu falei, eu achei que fosse uma oportunidade. Eu fiquei muito tempo chateado com essa pessoa, achando que ela tinha me bloqueado. Hoje eu vejo que Deus não quis. Imagina se tivesse uma mensagem minha na internet, que não dá para pagar mais, o pessoal replica, de o que eu pensava em 2011. Graças a Deus, Deus me livrou. Mas como é que Deus sabe o tempo de fazer as coisas? E você achando que tem alguém te bloqueando? Ninguém bloqueia a mensagem que Deus te entregou. Ninguém! Ninguém bloqueia. Então quando você percebe que agora você tem uma mensagem, você está habilitado para Deus começar a te dar uma voz. Ele vai te dar essa voz através de riqueza, seja influência, seja poder espiritual ou natural. Porque tem gente que às vezes não tem grande poder espiritual, mas tem uma caneta que manda muito. Ou recursos financeiros. E eu vou te explicar durante a conferência hoje como você vai usá-los. O que você vai fazer para que o nome de Deus seja glorificado. Mas o que eu quero que você aprenda nessa primeira mensagem é o seguinte: você terá uma voz. Você está preparado para isso? Depois que Deus te dá uma voz, não dá para fugir, não dá para fingir que não tem mais. Você sabe quantas vezes no ano eu chego para minha esposa e falo assim: amor, o que a gente inventou um negócio de conferência, hein? O que a gente inventou? Quando chegam as dificuldades, quando chegam os boletos, quando chegam as noites mal dormidas, os ataques espirituais, eu falo, para que eu inventei isso, Jesus? Pô, mas depois que Deus te dá uma voz, não dá para fingir que não tem mais. Por isso que a Bíblia diz: cada um carregue a tua cruz e me siga. Depois que eu te entrego, não dá para fingir que não tem mais. Então cuidado com os empolgados que falam: eu quero ter uma voz, eu quero carregar uma mensagem. Quer mesmo? Porque tem um preço a se pagar. Às vezes tudo que eu queria é estar em casa com meus filhos, mas eu tenho que estar viajando entregando uma mensagem. Às vezes o que eu queria é estar viajando descansando, mas eu tenho que estar sentado no computador escrevendo um livro, porque eu tenho uma mensagem. A pergunta é: se Deus te der uma mensagem e amplificar a tua voz, você vai cumprir esse chamado? Você vai levar a sério o que Ele está te entregando? Ou você só quer a parte boa?
E na hora da dificuldade você vai se acovardar, vai se esconder, vai se trancar no quarto, vai chorar, vai transferir a responsabilidade. A pergunta que Deus está te fazendo nessa manhã é: eu posso te dar uma voz? Eu posso te confiar uma mensagem? Eu posso colocar o destino ao teu favor? O meu nome será glorificado com isso? A tua família será abençoada com isso, ou isso vai destruir a tua família? Os domésticos da fé serão ajudados com essa tua influência, ou você vai tentar provar que está melhor do que eles? Os pobres, órfãos e viúvas serão socorridos pela tua mão, ou teus olhos vão se fechar para a realidade? Porque diz o Senhor: eu quero dar uma voz para essa geração, eu quero dar uma mensagem para essa geração. E esses 2 dias vão ser de treinamento, porque Deus vai fazer quando você sair daqui. Você vai sair daqui como uma flecha para o alvo. Você vai sair daqui certeiro, certeira. Então a ordem é simples. Provérbios 4:7, nós citamos: sabedoria é a coisa principal. Começa a buscar sabedoria. Peça a Deus sabedoria nessa conferência. Tiago capítulo 1, versículo 5 nos dá base para isso. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos liberalmente. Peça a Deus: Deus me dá sabedoria nessa conferência. A segunda coisa que você vai pedir durante os momentos de adoração, os momentos de oração, fala: Deus, me mostra onde é que está a mensagem dentro de mim. Qual é a minha mensagem? Eu, Tiago Brunet, não tenho 2 mensagens, eu só tenho uma. Quando eu estou palestrando nas maiores empresas do Brasil, os eventos corporativos, eu faço a mesma coisa que eu estou fazendo hoje aqui, pregando para você. Eu só uso palavras diferentes, só não abro a Bíblia, só não uso certas expressões que vão assustar um público que é corporativo. Mas o que eu falo, a mesma coisa, só tem uma mensagem. E a cada vez que eu entrego a mensagem, Deus me dá mais acesso a riquezas, porque tem gente, e é muita gente, que só te escuta se te ver prosperar. Sim ou não? Se alguém aqui já parou um mendigo na rua e pediu um conselho, eu acho que você está precisando de ajuda. Mas se você encontrar uma pessoa que é muito bem sucedida no que faz, você tem a oportunidade de almoçar com ela, você fala: por favor, me ensina aí 2 passos para tal coisa. Sim ou não? Então, apesar de você nunca ter visto aquela pessoa, não saber nem a procedência dela, nem o caráter que ela tem, por causa dos resultados, você quer um conselho. Isso não dá para prometer para todos que você terá acesso a grandes riquezas, não dá para profetizar para todos isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você é uma das pessoas que tem grandes chances de acessar níveis de riqueza que você nunca imaginou na sua vida. Por que, Tiago? Por causa da tua geografia, porque você está nessa conferência e milhares de pessoas queriam estar, não conseguiram. Um monte de gente escreveu hoje de manhã: gente, perdi meu voo, meu Deus, meu carro quebrou no caminho, não vou conseguir chegar. Você chegou. Você está recebendo essa palavra, você está recebendo essa revelação. Você vai ler o livro Ganha o Mundo Sem Perder Sua Alma. Então você tem grandes chances, porque Deus preparou todo um ambiente para te preparar para um novo nível de riqueza. E esse novo nível de riqueza não é para fazer você falar que tem, é para você cumprir o chamado que Ele te deu e entregar a mensagem que Ele colocou em você. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor. Está chegando um tempo. Está chegando a hora de você ser escutado. Fala para quem está do seu lado: está chegando a hora de você ser escutado. Tiago, eu encerro aqui. Só a pergunta para os muitos espirituais. Uma pergunta para os muitos espirituais. Tiago, então quer dizer que eu só vou ser escutado se eu for rico, se eu tiver acesso à riqueza? Não. Tem outra forma. É você ter um poder espiritual tão grande que você não precisa de R$1 no bolso, mas onde você passa, milagres acontecem. Onde você vai, o Espírito Santo desce.
O que você profetiza se cumpre. Você bota a mão no enfermo, ele levanta. Você bota a mão no morto, ele ressuscita. Aí, querido, não precisa de mais nada. Aí eu te garanto, não precisa de mais nada. Apesar que mesmo Paulo, que fazia isso, e Jesus, nosso mestre, que também fazia, eram sustentados por pessoas que trabalhavam nos seus negócios para bancar o seu ministério. Então o dinheiro, mesmo para quem tinha muito poder espiritual, nunca parou de entrar. A Bíblia diz que as mulheres de alta posição sustentavam Jesus com seus bens. A Bíblia diz que Lídia vendia púrpura na Grécia Antiga para ajudar o ministério de Paulo. Ou seja, até para quem estava se dedicando somente ao poder espiritual, alguém estava negociando para bancar as contas. Então não seja um alienado, uma expressão que eu explico muito nesse livro, um alienado, uma pessoa que acha que as coisas acontecem. A gente vem para a igreja ou se torna evangélico porque quer conquistar alguma coisa. Não conseguiu através de uma faculdade, não conseguiu através do casamento, não conseguiu através do emprego, aí acha que a igreja vai resolver essa conquista, vai ficar 20 anos, 30 anos sendo um crente mais ou menos, e não vai resolver o problema. Porque as nossas motivações, elas determinam muito o que a gente vai aproveitar dos lugares que a gente entra ou não. Então, eu cansei de ver pessoas que elas, por uma motivação errada, começam algo certo. Ou seja, é muito melhor você estar na igreja do que estar numa boate. É muito melhor você estar aqui hoje de manhã do que estar em qualquer outro lugar do planeta Terra. Porque aqui você vai crescer espiritualmente, emocionalmente, vai fortalecer teus laços. Tem muitos benefícios em você estar aqui. Você está afiando sua inteligência só de estar sentado aí escutando. Tem muitos benefícios. Só que tem pessoas que procuram a coisa certa com as motivações erradas. Então tem muita gente que nem procura a coisa certa porque não conhece o caminho para chegar lá. E Jacó, ele nasceu determinado. Repete essa palavra comigo: determinado. Ele nasceu determinado a vencer, a conquistar, a ser alguma coisa. A prova disso que a Bíblia diz que ele era gêmeo com Esaú, e quando Esaú sai primeiro, o que ele faz? Ele era um bebê recém-nascido ali. A Bíblia diz que ele pega o calcanhar de Esaú e tenta sair primeiro. E por muitas vezes as pessoas ficam julgando Jacó, mas na verdade é o que a gente tenta fazer a vida toda, só que adulto com os outros. Pegar o calcanhar das pessoas para tentar puxar a pessoa para trás para a gente ir primeiro. Jacó, no seu nascimento, já mostrou para que veio. Quem quiser ande com ele, quem não quiser, não ande. E ele nunca confundiu suas motivações. Por isso que você vai entender agora esse versículo 43, que eu vou te contar a história de Jacó antes de chegar no versículo 43 do capítulo 30 de Gênesis. Mas o capítulo 30 de Gênesis, versículo 43, diz assim, na versão NVI, estou lendo: assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, de servos, de servas, camelos e jumentos. Ou seja, todo tipo de riqueza na época, servos e gado. Nós estamos falando aqui de milênios atrás. Mas para que o versículo 43 se tornasse realidade, ou seja, para que ele se tornasse um homem extremamente rico e dono de muitas coisas, ele passou por um processo que foi, número 1, determinação. Ele nasceu determinado. Ele vai crescendo, ele percebe que a bênção da primogenitura está sobre Esaú, porque ele realmente saiu primeiro. Só que existia uma palavra sobre a vida de Jacó. Então, além da determinação, ele tinha uma segunda coisa aqui, que é espiritual, porque a determinação, ela é natural. Deus não vai te fazer uma pessoa determinada. Olha o que Deus fala para Josué: ser forte e... Ele falou: não vou te dar força e coragem, você que tem que ser. Porque existem coisas que são naturais: força, coragem, motivação, tudo isso é natural. Então Deus não faz o que é natural, Ele só faz o que é sobrenatural. Ele não faz o possível, Ele só faz o que é impossível. Ele faz a parte dele. E Jacó nasceu motivado, mas só motivação não basta, porque o que tem de gente motivada para vencer e não vence, muita. Só a determinação
não basta. Jacó também tinha uma palavra. Quando eles estavam no ventre da mãe, o Senhor falou com a mãe deles o seguinte: o maior servirá o menor. Essa é a vontade de Deus. O que você vai fazer com essa palavra eu não sei. O que os outros vão pensar disso eu não sei. Mas o que Deus vê no futuro é: o maior, que Esaú nasceu primeiro, o maior, vai servir o menor. Então ele já tinha vontade de ser grande, e agora ele tem uma palavra. Então, em cima dessa determinação, dessa obstinação e dessa palavra, Jacó começa a fazer planos, montar estratégias para pegar a primogenitura de Esaú. E ele consegue, de uma forma muito simples. Vai ser a primeira vez que você vai ver Jacó negociando. Todo esse dinheiro, toda essa fortuna, toda a parte espiritual, porque Jacó, você tem que lembrar que foi o patriarca das 12 tribos de Israel. A importância dele não é só financeira. Aliás, ele não é nem lembrado pelo dinheiro que teve. Ele é lembrado pelo patriarca que foi, pelo homem que foi. Mas é que o dinheiro teve uma importância muito grande para ele construir o que ele construiu, que foi a nação de Israel. E até hoje, Israel colhe os frutos do que começou com Jacó. Isso tudo começou com uma obstinação dele, com uma determinação em vencer. Depois veio uma palavra, e em cima dessa palavra ele começou a criar uma estratégia. A Bíblia diz que Esaú saía para caçar e Jacó ficava nas tendas cozinhando. Hoje, no mundo do business, que é um mundo que eu ando muito por causa do trabalho, o mundo dos negócios, se fala muito em ócio criativo. O que é o ócio criativo? É você ter um tempo que você não faz nada para poder criar estratégias para o seu negócio. Então, por exemplo, Mark Zuckerberg do Facebook, da Meta, faz muito isso. Ele tira um tempo no Havaí, onde ele fica 3 meses sem fazer absolutamente nada, em ócio criativo. Ou seja, ele fica pensando na nova rede social, ele fica pensando nas tendências mundiais. Para isso você tem que estar sem fazer. Você não precisa ter nenhuma responsabilidade, você não pode ter nenhuma agenda, você não pode ter nenhuma preocupação, para ter a mente completamente livre só para criatividade. Então, enquanto Esaú estava no trabalho braçal, Jacó estava no trabalho mental. E a mente sempre vai ganhar do braço. A mente sempre vai ganhar do braço. Então Esaú estava caçando, Jacó estava em tendas, pensando. Pô, a negociação ficou muito fácil para Jacó, porque Esaú chega cansado, Esaú chega com fome, e cansado e com fome você faz qualquer negócio. Cansado mentalmente, fisicamente, emocionalmente, cansado da vida, com fome, ou seja, estou precisando, tem que pagar, tem que fazer, você aceita qualquer coisa. Então Jacó, como estava em ócio criativo, como estava evoluindo a sua mentalidade, ele falou assim: eu vou pegar Esaú numa fraqueza. Os melhores negócios são feitos quando um está forte e o outro está fraco. Quando os dois estão fortes, não dá um bom negócio, porque os dois vão ficar exigindo contratualmente. Quem aqui já fez negócio, já assinou NDA, M&A, sabe como é que é? Os advogados vão ficar brigando até a última, e às vezes o negócio nem sai. Mas quando um está fraco, o negócio fica muito bom. Fala: Tiago, mas é injustiça. Mas o mundo não é justo. Não espere justiça desse mundo. A maioria dos crentes que eu conheço, pode ser que você conheça outros, eles vivem num mundo surreal. É o mundo ideal da cabeça deles. Mas o mundo real tem traição, não tem justiça, você não pode confiar tudo em qualquer pessoa. O mundo real é bem diferente do mundo que criaram na cabeça aí. Então eu estou preparado para o mundo real, e eu ensino a Bíblia de acordo com o mundo real. E no mundo real, não no que você imagina na sua cabeça, ou o que você espera que o mundo se torne um dia, mas o mundo real que está lá fora esperando a gente quando a gente sair daqui dessa conferência, é um mundo injusto. Que não importa o quanto eu cuidei da minha saúde, eu posso ser atropelado e morrer. Poxa, fiquei 30 anos fazendo dieta e não morri de doença, morri atropelado. Que injustiça. É a vida. A vida é assim. Olha que doideira. Eu não posso esperar a justiça de um mundo que não tem isso para oferecer. Só Deus é justo, o mundo não. E Jacó então espera uma fraqueza de Esaú, faz uma proposta de negócio: olha, se você me vender tua primogenitura, eu te dou um prato de comida. Aí você fala assim: mas cara, esse negócio foi muito ruim. Mas você tem que lembrar que a gente faz esse tipo de negócio a vida toda.
quando a gente está fraco emocionalmente, quando a gente está cansado fisicamente, mentalmente, quando a gente já não tem esperança financeira e não sabe o que vai comer amanhã, a gente acaba fazendo negócios que troca o futuro por uma coisa imediata do presente. Esaú responde exatamente assim para Jacó: do que me serve essa primogenitura se eu estou com fome agora? Ou seja, a primogenitura era uma bênção que só teria sentido a longo prazo. E a maioria das pessoas que estão no trabalho braçal e em necessidades físicas, emocionais, financeiras, elas não conseguem pensar a longo prazo, elas estão pensando no prato de hoje. Então foi muito fácil para Jacó, que estava com um pensamento de longo prazo, que estava obstinado a pegar aquilo para ele, estava determinado e tinha uma palavra sobre a vida dele, fazer esse negócio com Esaú. Ele vai e consegue pegar a bênção de Esaú. Muita gente diz que ele roubou a bênção, e quando isso aparece na Bíblia, depois você lê, para a gente não ler o capítulo todo, é Esaú falando, não é a Bíblia declarando, é Esaú falando: meu irmão me enganou. Mas se você ler o negócio ali, não teve engano, foi um negócio muito injusto, mas foi um negócio. Os dois aceitaram, os dois concordaram, os dois assinaram, e está feito. Ele pega a bênção de Esaú, mas só que isso não era suficiente, porque além da permissão de Esaú, ele precisava da mão de Isaac na cabeça dele, porque a bênção era transferida e ratificada pelo pai, ela era selada pelo pai. Então ele se veste de Esaú, finge que é Esaú, ele engana o pai, ele coloca pelo no braço dele. Isaac já está cego, ele bota o braço, Jacó bota o braço fingindo que é Esaú para pegar a bênção do pai, e o pai abençoa ele. Fala: Tiago, mas aí Jacó enganou, né? Enganou e vai pagar por isso, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Ponto. Esaú não consegue lidar com o crescimento de Jacó, com a determinação, com a obstinação de Jacó, começa a perseguir Jacó. Jacó, para salvar a própria vida, foge de casa, com um cajado na mão. Esse homem que a gente acabou de ler, que se tornou um homem riquíssimo, extremamente rico, foge abandonando sua herança, porque Isaac também era riquíssimo. A Bíblia diz em Gênesis que Isaac ficou tão rico cavando poços que Abimeleque, um rei da terra de Gerar, perseguiu, invejou Isaac e expulsou ele, porque ele ficou mais rico que os reis. Jacó era filho desse homem, ele abre mão da herança, ele abre mão de tudo e fala: eu preciso ir embora, eu vou salvar minha vida, meu irmão vai acabar me matando. E ele recomeça sem nada no bolso. O que é engraçado nos patriarcas é que a história se repete. Abraão era filho de um homem rico, Deus manda sair da terra, casa do pai, ele larga a herança e recomeça na terra prometida, na terra de Canaã. Isaac, a mesma coisa, deixa Abraão e vai cavar poços no deserto, fica rico sozinho, mesmo sendo filho, tendo direito a uma herança milionária. Jacó, a mesma coisa. José, filho de Jacó, a mesma coisa. Todos eles tinham herança multimilionárias. Por algum motivo, ou por expulsão, como o caso de José, que foi vendido pelos próprios irmãos. Então ele não queria isso, mas ele foi expulso para o destino dele e tem que recomeçar no Egito como escravo. Aos 30 anos está sentado no trono, governando e com dinheiro. Ou seja, isso mostra que a gente não depende de nada que vem do passado para conquistar o futuro. Você não depende de nada que alguém já tem para conquistar o que Deus ainda tem para você. E aí Jacó, eu estou dando a introdução da mensagem. A mensagem é só no versículo 43 aqui, mas você precisa entender para chegar aqui. Jacó, ele foge, e quando ele atravessa o Jordão, ele vai descansar, e um anjo aparece para ele. Olha que loucura, porque eu nunca vi um anjo, né? Eu não sei quem já viu. Tem gente que vê direto. Tem gente que até riu. Uma vez eu fui na casa de um amigo, ele começou a olhar assim, tinha uma fonte na sala dele, um chafarizinho. Ele ficou rindo. Eu falei: tá rindo de quê? Ele: Miguel e Gabriel brincando ali. Eu falei: rapaz, você tomou teu remédio hoje? Tem gente que vê anjo até na fonte brincando, né? Eu nunca vi um, mas provavelmente se eu visse eu ia desmaiar. Imagina, a Bíblia diz que os anjos são maiores do que nós, em tudo, inclusive em excelência. Tem gente que vê anjo na Bíblia e se prostra. Tem gente que acha que é Deus, tenta adorar o anjo nega a adoração. Não, adora somente a Deus.
Mas quando um anjo aparece para Jacó, sabe o que ele faz? Parte para cima do anjo e começa a lutar com o anjo. O anjo nunca deve ter tido essa experiência. Peraí, gente, eu vim só dar o recado e estão batendo em mim. E o anjo pergunta para Jacó: o que você está fazendo? Ele fala assim: eu não vou te deixar embora enquanto você não me abençoar. O cara era tão obstinado, ele era tão focado no que queria. Para você ser obstinado no que quer, você precisa saber o que quer. A maioria das pessoas estão vindo na igreja ainda tentar saber o que querem. Então vai demorar muitos anos para decidir o que quer, para depois começar a ter obstinação, motivação correta, determinação para correr atrás do que quer. Mas Jacó não, sempre quis, nunca negociou o que queria e ficou a vida toda batendo na mesma tecla. Quando ele vê o anjo, ele fala assim: agora vai vir a minha bênção. Ele luta com o anjo, e o anjo vai dar uma bênção diferente para ele, porque o anjo fala o seguinte: olha, já está amanhecendo o dia, eu preciso ir embora. Ele falou: mas eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Aí o anjo falou: tá bom, eu te abençoo. A bênção que ele deu para Jacó foi: não te chamarás mais Jacó, a partir de hoje você se chama Israel, o príncipe de Deus. E ao mudar o nome de Jacó, ele está garantindo aqui várias coisas: um legado, ou seja, a nação de Israel nasce ali nessa experiência, coloca Jacó para sempre na história, marca Jacó tocando na coxa dele e dá uma experiência divina. Você tem que lembrar que Jacó, ele vai se tornar, como sempre de alguma forma foi, um grande homem por Deus. Ele foi escolhido para ser quem foi, e ele ganhando ou não ganhando dinheiro, nada interferiu na espiritualidade, nada interferiu no patriarcado dele. Ao contrário, potencializou. Então tem muita coisa que você pede a Deus e não recebe, porque você não está preparado para receber. Jacó pega aquilo e potencializa o que nasceu para fazer. Tem gente que quando ganha um dinheirinho de nada, não era nem 1% que Deus queria mandar, já larga tudo e fala: vou tirar férias, vou me aposentar aos 30. Deus: mas eu te dei o dinheiro justamente para tornar a sua vida mais fácil, para você poder servir mais as pessoas, para você potencializar o teu trabalho, o teu chamado. Você vai parar? E tem gente que faz outras besteiras piores do que parar. Jacó não, Jacó sabia o que queria, sabia por que queria, luta com o anjo, recebe aquela bênção, continua a vida, chega até a casa de Labão. Ali ele se apaixona por Raquel, que era sua prima. Ele pede a mão de Raquel. Labão, de olho no trabalho de Jacó, fala: lógico, você trabalha 7 anos e eu te dou Raquel. Aqui você conhece a história, ele vai ser enganado. Por que ele vai ser enganado? Número 1, porque o mundo não é justo. Número 2, porque ele vai colher o que plantou. Então ele trabalha 7 anos. No dia da lua de mel, coloca um Lia. Quando ele acorda do lado de Lia, que ele não amava, e a Bíblia dá a entender que era uma mulher mais feia do que Raquel, talvez essa seja a palavra, ele fica assustado e fala: o que você fez comigo? Ele fala: aqui a gente faz assim, aqui a gente casa a primeira mais velha, você vai ter que trabalhar mais 7 anos se quiser casar com Raquel. Ele falou: eu trabalho. E a Bíblia diz assim, e todos esses anos se passaram como se fosse um dia. Ou seja, o que você está reclamando, Jacó estava curtindo. Ele estava assim: o meu processo mais difícil, que é passar por esse engano, por um trabalho injusto, eu estou curtindo. Porque tem gente que está de olho no destino e não consegue curtir o caminho. Por isso que a vida é pesada, por isso que tudo fica muito chato, por isso que parece que a vida dos outros está andando e a tua não. A de todo mundo está difícil. Está nessa terra, está difícil, irmão. Com dinheiro, sem dinheiro, casado, sem estar casado, está difícil para todo mundo. É que uns sabem aproveitar mesmo com a vida não dando sopa. Alguns sabem aproveitar e curtir o processo, mesmo o destino não estando tão claro ainda. Jacó então trabalha por 20 anos. 14 anos ele trabalha pelas filhas, e mais 6 anos ele continua trabalhando para Labão por algum tipo de salário. Uns versículos antes do versículo 43, ele chega para Labão, e aqui começa a palavra de hoje. Ele chega para Labão e fala o seguinte: olha, eu preciso ir embora. Aqui vai começar a riqueza de Jacó. Chama-se grito de independência. Chama-se basta. Quando você fala assim: para, o que eu estou vivendo não é para mim. Eu tenho uma palavra
Eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu posso chegar e o que eu estou fazendo aqui não é para mim. Então ele chega para Labão, o sogro dele, e fala: não dá mais. Nesse dia ele percebe uma coisa que ele nunca tinha percebido: o valor dele. Porque Labão se assusta e fala o seguinte: não pode ir embora, você não pode ir embora. Por quê? Porque eu reconheço que por causa de você, Deus tem me prosperado. 20 anos trabalhando de graça, para numa conversa falar: ué, eu valho alguma coisa? Em 2019, eu conheci um dos maiores empresários do país, um bilionário da lista Forbes, chegou para mim e falou assim: eu quero comprar uma parte do teu negócio. Eu falei: tá bom, vamos conversar sobre isso. Fui para casa, entrei em choque, falei assim: como assim? Meu negócio vale alguma coisa? Eu disfarcei na frente dele. Tá bom, vamos conversar. A agenda tá corrida, na terça você me liga. Entrei no quarto, entrei em choque, fiquei assim: o que está acontecendo? Eu falei: meu negócio vale. Tem conversas que revelam o teu valor. Eu não sabia o que valia, nem quanto valia, até conversar com esse homem, que hoje é meu sócio. Jacó não tinha ideia de que ele plantou coisas ruins, como enganar o pai, e foi enganado, mas ele também plantou muita coisa boa. Motivação, determinação, obstinação, sabia o que queria, lutou com o anjo, pegou bênção. Então agora chegou a hora de colher. Porque você acha que só vai colher coisa ruim e as coisas boas que você plantou até aqui? Ou você acha que você está sentado aqui, um monte de gente não, e você não fez por onde para estar aí? A misericórdia de Deus, a graça de Deus, a prosperidade de Deus, a segurança, a proteção divina está sobre a tua vida, porque você fez coisas ruins, mas também você plantou muita coisa boa para estar aqui, senão nem estaria. Essa é a verdade. A gente foca muito no que fez de errado no passado e a gente colhe, é a vida. Mas e as coisas boas? Quantas pessoas ajudamos? Quantas coisas a gente também plantou? Chega uma hora que começa a colher. Chegou a vez de Jacó, e ele vai começar a colher coisas boas agora. Através, de novo, vai aparecer a palavra negociação. Ou seja, a riqueza de Jacó, apesar da obstinação, apesar do foco, apesar dele saber o que queria, apesar da palavra que ele tinha, apesar de ter lutado com o anjo, coragem, apesar de tudo isso, a riqueza de Jacó vai aparecer pela primeira vez depois de uma negociação. E na negociação, e você vai ver isso aqui no versículo, ganha quem sabe pedir. Numa negociação, ganha quem sabe. Então Labão chega para Jacó e fala o seguinte: está escrito exatamente assim: tá bom, eu vou te dar um salário então. Fica aqui comigo que eu te pago alguma coisa. Sabe o que Jacó fala para ele? Não, você não vai me pagar. Eu é que vou andar pelo rebanho e vou separar todo gado malhado. Todo que for listrado, que tiver preto com branco, que não for de uma cor só, vai ser meu. Ou seja, ele diz não para a proposta 1 e faz uma contraproposta que não vai depender de um salário, mas do resultado dele. Ele está abrindo mão da carteira assinada ali, para falar assim: não, faz o seguinte, não me paga nada não. O que eu produzi só em cima das vacas malhadas, dos cordeiros marrons, só em cima dos misturados, vai ser meu. Labão foi e apertou a mão. Quem sabe pedir ganha, irmão. Quem sabe pedir prospera. A Bíblia diz: peça e te será dado, mas pedis e não recebeis, porque pedis. Quem não sabe pedir não prospera. Quem não sabe se falar, se expressar, quem não prospera. Às vezes você chega numa oportunidade, eu posso chegar para alguém e falar assim: me pede alguma coisa. E a pessoa fala assim: paga minha conta de luz. Pago. Então aqui, eu falei para você pedir, toma, pum. Mas se você tivesse falado: me ensina nunca mais dever conta de luz, a gente ia para ali, tomar um café juntos, e eu te dou a minha palavra que nunca mais você ia dever luz na vida. Mas a pessoa não sabe pedir. Ela vê uma oportunidade e pede a necessidade. Uma vez eu estava gravando um Brunecast, nosso podcast, e aí eu fui receber o João Adib, dono da CIMED, uma das maiores farmacêuticas do país. E aí treinei minha equipe: não fica em cima do cara não. Principalmente o Wesley, que é mais abusado, tá em cima e tal. Eu falei: Wesley, não pede nada pro cara, hein? O Wesley tá por aí. Aí: não, deixa comigo e tal. E aí
eu me atrasei um pouco por causa do trânsito, cheguei 5 minutos atrasado, o Adib já estava na recepção com quem? Com o Wesley. Aí tô vendo o Wesley conversando com ele. Sabe o que o Wesley tá pedindo para ele? 2 Cimegripes. Falou, Tom, arranja um Cimegrip. Ele não sabe nem pedir, rapaz. O cara é bilionário, podia ter pedido a carona no jato. Me arranja 2 Cimegrip aí. Mas cada um pede. Cada um pede com a necessidade que tem, com a mentalidade que tem. Se eu escolher 5 pessoas avulsas aqui, falar, cada um me pede uma coisa, cada um vai me pedir uma coisa completamente diferente, em áreas completamente diferentes e de valores, de custo completamente diferente, porque cada um tem uma mente diferente. Cada um pensa diferente, cada um tem uma noção própria do seu, uma percepção do seu próprio valor diferente. Então Jacó, quando chega no versículo 43, dizendo que ele ficou extremamente rico, é bom você saber que foi o acúmulo das bênçãos que ele perseguiu a vida toda? Sim. Foi a obstinação dele? Sim. Foi que ele teve um foco absoluto no que queria e nunca negociou. Ele sempre falou, eu vou ser isso e acabou, eu vou ser maior e acabou, eu vou ser maior do que meu irmão, eu tenho uma palavra. Sim, mas na prova, no fato, se ele tivesse que escrever um livro, qual foi a chave? O que virou? Negociação. O poder de negociação de Jacó começou quando ele negociou com Esaú, esperando Esaú estar com fome e cansado, e ele está bem de mente, porque a mente vence do braço. Você não anotou isso? Talvez por isso você não esteja conquistando muita coisa, hein? A mente vence do braço. Você precisa pensar mais do que trabalhar braçalmente. Quanto mais pensar, mais você vai prosperar. Falei isso no início. Quem não anotou, estou dando uma segunda chance. Talvez Deus esteja te olhando e falando assim, anota aí, meu filho, para eu mudar a tua vida de vez. E aí Jacó pela segunda vez aparece negociando, mas dessa vez é para dar uma pancada final. A Bíblia diz que ele começa a olhar para o gado, negociou, fechou, apertou a mão do Labão. Labão falou, tudo que for malhado é teu. Ele começa a escolher o gado forte, porque ele tinha olho para o negócio. Ele conseguia entender qual era a vaca forte, qual era a vaca fraca, qual era a ovelha forte, qual era a ovelha fraca, qual era o bode forte. Ele pegava esses e botava para cruzar na frente das varas de amendoeira, de outras coisas, para que o gado nascesse malhado. Mas os fracos, a Bíblia diz que ele não trazia para cruzar ali. Ou seja, aí a Bíblia diz assim, ó, todo o gado forte se tornou de Jacó, e tudo que era fraco ficou para Labão. Aí entra o versículo 43, e o homem ficou extremamente rico, tornou-se dono de grandes possessões, servos e servas, rebanhos, camelos e jumentos. Só que é o seguinte, como é que ele pode ter conquistado tanta coisa e não ser lembrado por isso? É porque o dinheiro, apesar de ter sua importância, ele não é tão importante a ponto de ser algo que as pessoas queiram contar na sua história. Por exemplo, por que um homem como Bill Gates começa a doar tudo que tem agora que ele está com, 60 e poucos anos? Agora é hora de desfrutar, ele está doando tudo. Porque ele não quer ser lembrado. Tem gente que sabe que o dinheiro é para ser usado para um propósito e não para ser guardado, porque não vai fazer você ser lembrado. As pessoas ficam com raiva de quem tem. Então quem já tem muito começa a perceber outros valores na vida e fala o seguinte, ainda mais quem é temente a Deus. Não sei se é o caso do Bill Gates, mas pessoas que eu conheço que têm dinheiro e temem a Deus, começam a falar o seguinte, caramba, é mais do que isso, então eu preciso usar isso aqui para potencializar o que Deus me chamou para fazer. Aí Jacó começou a fazer isso. Ele começa a treinar os filhos, ele começa a se engrandecer na terra, a aumentar os negócios com um objetivo de estabelecer uma nação. Ou seja, depois desse versículo para frente, já não vai se falar de dinheiro e Jacó no mesmo versículo. Uma vez que estava no bolso, não passou para o coração, e ele começou a cumprir o propósito dele, só que de forma mais rápida. Porque uma das funções de Deus prosperar alguém é agilizar o teu propósito na terra. As coisas são muito demoradas quando você não consegue, através de vias naturais, agilizar certas coisas.
Então o que demoraria 10 anos, você consegue fazer em 2. O que demoraria 3 dias, você faz em 2 horas. Quando você consegue agilizar, e geralmente os recursos servem para isso. E quem usa os recursos de forma errada, o que é de forma errada? Para tudo aquilo que não é agilizar teu propósito, perde-se o sentido de vida. Porque o que me dá sentido de vida não é o que eu tenho na conta ou os negócios que eu assino. É estar aqui hoje. Mas para estar aqui hoje, bem mentalmente, com a minha família em dia, emocionalmente saudável, pregando a palavra, eu preciso agilizar algumas coisas. Eu não posso dormir muito fora de casa, eu não posso viajar tanto, eu não posso, porque eu tenho 4 filhos e 2 são pequenos ainda. Tem muita coisa que você tem que parar para pensar para você dar certo na vida. Então tem coisas que, se não forem agilizadas, você não dá conta. Quem está entendendo? Lógico. Quem aqui é dona de casa, mãe, você consegue agilizar mais fazendo tudo sozinho ou tendo uma ajudante em casa? Tendo uma secretária do lar, uma empregada doméstica? Ou seja, é lógico, só tem um problema. Para você ter uma pessoa em casa te ajudando, você tem que pagar. Esse é o problema. E aí existem pagamentos que não se faz com o Pai do Senhor. Pai do Senhor, trabalha para mim 3 meses de graça? Não, tem que ser no dinheiro. Então as pessoas ficam muito tempo fugindo do que está escrito, fugindo da realidade, fugindo do mundo real, e por isso não conquistam nada. Quando eu percebi que a virada financeira, a conquista que deu agilidade e tranquilidade para Jacó começar a cumprir o seu propósito na terra, veio através de uma negociação, eu comecei a ensinar as pessoas sobre empreendedorismo, por exemplo. Eu falei, cara, é muito melhor. Aliás, eu só posso estar pregando aqui. Eu estou pregando hoje aqui. Hoje à noite eu já estou em Miami. Domingo eu estou em Nova York. Aí segunda eu vou para outro lugar. Isso só é possível porque eu não estou preocupado em pagar conta. Se eu tivesse preocupado em pagar conta, eu não poderia estar numa sexta-feira de manhã aqui. Eu já estar trabalhando para levantar dinheiro. Essa é a verdade. Então o propósito que você escolhe. Quem é que assiste Café com Destino? Ou grita ou não grita. Quem assiste Café com Destino aqui? Quanto é que você paga para assistir o café? Mas eu gravo todo dia. Você me faz trabalhar todo dia. Há mais de 3 anos. Peraí, deixa eu entender. Se você não paga, o AdSense do YouTube não cobre nem 20% do custo que a gente tem com os estúdios, com toda a nossa estrutura, com os colaboradores, câmeras. Por que eu estou gravando todo dia então? O dinheiro tem que vir de algum lugar. Não, amém, que bonito. Já vi que é crente, fala pela palavra. Amém. Mas só que é bonito. Eu gosto do crente, porque ele não presta atenção no que você está falando. Ele vai dizer pela palavra. Eu sei que a palavra é lógico, é pela palavra. Mas no mundo real não se paga conta com a palavra. Essa é a realidade. O Lucas não teve que me perguntar, Tiago, o que você quer para vir para cá? A gente não tem esses papos. A gente nunca teve. Ele nunca me perguntou nada financeiro. Ele fala assim, você pode vir tal? Eu pego o meu transporte, meu meio de transporte e venho. Acabou. Não tem combinado. Mas, e não julgo quem combina. Eu só estou dizendo o seguinte, eu não faço porque eu tomei uma decisão anos atrás a ser como Jacó. Inclusive o nome Tiago é Jacó em hebraico, né? Para quem não sabe. Falei, eu vou fazer negócios, eu vou prosperar e eu vou investir tudo que Deus me der no meu propósito na terra. Agora, Tiago, isso é para todo mundo? Não é, esse é o problema. Porque nem todo mundo está afim disso. O preço é alto. Nem todo mundo está afim. Tem que estar afim, tem que estar determinado. Vou passar por tudo. Ou seja, tem gente que olha minha vida hoje no Instagram, né? Porque o Instagram é uma maravilha. Eu mesmo nunca postei nenhuma briga com a minha esposa no Instagram. Só posto quando a gente está em Paris, quando a gente está bem.
Então o Instagram ele mente muito, não porque as pessoas querem mentir, mas é porque você só posta o lado bom da coisa. Então a pessoa me vê bem hoje e não sabe que 34 anos da minha vida foi só processo. Eu tenho 43. 34 anos da minha vida foi só processo. Eu não consigo te contar um testemunho mais ou menos bom em 34 anos. É só luta. É só luta. Como é que eu não desisti? Porque eu sabia o que eu queria. Eu não via graça em qualquer outra coisa que não fosse o que eu estou fazendo hoje. Então 40 anos, 50 ou 60 anos de espera não estava na conta. Para mim passou como se fosse porque eu sabia o que eu queria, ponto. É isso que eu quero. Para mim só serve se foi isso. E se eu morresse sem ter conquistado, eu ia morrer tentando e às vezes ia morrer até feliz. Porque eu morri perseguindo meu sonho. Não escrevi nenhum livro, não dei nenhuma palestra, mas pelo menos fiz minha parte. Ou seja, você só consegue ter senso de realização quando está fazendo ou correndo atrás de fazer o que nasceu para fazer. Propósito. Então, por que Deus prosperou Jacó? Por causa de facilidade, agilidade e tranquilidade. Repete comigo: facilidade, agilidade e tranquilidade. Quando Deus te prospera, você consegue ter facilidades. É porque existem níveis que Deus te coloca que os acessos ficam 99% acessíveis. Tem 1% que não importa o que você conquiste, você não acessa, mas 99% ficam acessíveis. E o nome disso é facilidade. Porque eu posso chegar em Florianópolis sem nunca ter vindo e ter 10 pessoas de confiança em Florianópolis no celular e falar: cara, você me busca no aeroporto, você consegue para mim tal coisa, você reserva o restaurante e tal. A vida fica mais fácil por causa dos acessos. Quem está pegando isso? Mas a vida também fica mais tranquila. Mas também a vida fica mais rápida, mais ágil. Então presta atenção, se você quer conquistar algo na vida, eu vou te dar um conselho baseado na história de Jacó. Conquista primeiro o que mais arde no teu coração. Jacó sabia o que queria. Eu sempre soube o que eu quis. Fale bem ou fale mal, porque tem gente que ama o que eu faço, tem gente que odeia. Sabe o que isso vai alterar na minha salvação eterna? Nada. Sabe o que isso vai alterar nos meus filhos, nos meus 4 filhos? Nada. Então, na verdade, a guerra que a gente vive é 100% emocional. O que os outros acham? Será que estão falando de mim? E se eu não conquistar agora, vão falar que eu sou um fracassado. Se eu não conquistar agora, eu conquisto daqui a pouco. O que você está falando ou deixando de achar, não é que não me importa, porque até parece que a gente é de ferro e não se importa, mas não vai me afetar, não vai tirar meu sono. Lógico que o que me importa com os outros falam, não sou maluco, mas não tira meu sono, não me bota em depressão, não faz o meu dia ficar triste. Eu fico assim: ué, por que está falando isso? Tento entender e já sigo o meu caminho, não perco muito tempo ali não. Mas nós precisamos entender o porquê Deus quer que você prospere. Qual o objetivo de Deus com isso? O objetivo que Deus tem nas suas conquistas pessoais, ao meu modo de ver, bíblico, é uma coisa só: te fazer ser escutado. Porque todo mundo aqui carrega uma mensagem, e só tem 2 formas de ser escutado: ser um milagreiro, curandeiro. Se você é um profeta, levanta morto, ressuscita morto, né? Levanta aleijado, tal. Você não precisa ter R$1 no banco, você não precisa ter um seguidor na internet, e todo mundo vai te escutar, ponto final. Se você não tem esses dons, aí você vai ter que ser relevante. Aí a relevância é outra, aí exige algumas coisas: conquistas, muitas delas financeiras, poder de comunicação. A pessoa só te escuta se ela ver em você algo que te faça ser escutado. Quem está entendendo? Então, se Deus confiou em você um testemunho, uma mensagem, uma palavra, se Deus te deu uma história para ser contada, ou Ele vai te dar um dom que vai parar todo mundo para te escutar, ou Ele vai te fazer relevante. É um dos dois. Se você encontrar outra forma, me escreve por e-mail: Tiago, encontrei uma outra forma na Bíblia de ser escutado, me escreve, que vai me ajudar muito nos meus estudos. Até hoje, aos 43 anos, eu não descobri, e eu não sei tudo, pode ser que descubra mesmo, mas até hoje não vi outra forma. Pego a Bíblia, vejo todo mundo que foi escutado. Dom ou relevância? Dom ou relevância? Dom ou relevância? Um dos dois. Então nós precisamos de alguns dos dois ao mesmo tempo. José, dom de interpretações, o dom da sabedoria e trono. Aí quem não vai escutar?
Aí é os dois, relevância e dom ao mesmo tempo. Aí é muita coisa. Lembrando que esse José do Egito é filho desse homem que lutou com o anjo. E sabe como é que Jacó, esse homem que se tornou riquíssimo, vai morrer? Sendo sustentado por José, lá no Egito. A Bíblia diz: não coloque a tua confiança na passagem rápida das riquezas. Veio uma grande fome sobre a terra. E como riqueza naquela época não era dinheiro, não tinha banco, era gado, Jacó perdeu tudo. Mas Deus estava escondendo José no Egito. Porque quem tem uma palavra não precisa de mais nada para terminar bem. Tudo que ele conquistou através do poder da negociação foi bom por um tempo, mas terminou na crise. Mas a palavra foi para a tumba com ele. O dinheiro te deixa, amigos te deixam, pessoas que você mais esperava te abandonam. A palavra que Deus colocou sobre a tua vida nunca sai de você. É por isso que para você conquistar, para você vencer, é um conjunto de várias coisas. Eu não posso te dar uma dica bíblica só, é muita coisa ao mesmo tempo. Será que se Jacó tivesse uma palavra, mas não tivesse sido obstinado a ponto de lutar com o anjo, a ponto de conversar com o seu irmão e convencê-lo a vender a primogenitura, será que ele teria tudo que conquistou? E você vê como é que são as obras do destino. Jacó, por ser velho, só vai para Israel, só vai para o Egito, perdão, porque um filho que tinha sido dado como morto, por acaso era o seu preferido, e agora foi encontrado. Senão ele não iria morrer de fome. E como as pessoas só lembram de como a gente termina, não adiantava ele ter lutado com o anjo, negociado com Esaú, recebido a profecia no ventre da mãe que ele seria maior, ter conquistado todas as riquezas que conquistou em Gênesis 30, 43, se ele tivesse morrido passando fome. Porque as pessoas lembram de como termina. Então quando você não tem controle de certas coisas, isso quer dizer que está no controle de Deus. O destino é uma delas. Eu não sei o que vai acontecer nem amanhã, quanto mais daqui a 10 anos. Eu tenho vários planos. O que vai acontecer está na mão de Deus. Então Deus faz ele perder José para terminar a história bem. Tem coisas que você queria muito e perdeu, mas é por um tempo. É para selar o teu futuro, é para garantir a tua história, é para te fazer terminar bem. Porque Deus é o dono do destino e é o escritor do futuro. Ele sabe o que é e o que seria. Não existe coincidências quando se trata de Deus. Ele sabe das coisas e Deus não sabe errar. O que é interessante de Deus é que Ele não sabe errar. Ele não sabe errar, Ele não erra. E se tua vida estiver na mão dEle, quer dizer que a sua vida não será um erro. Se esse é o seu medo da sua vida ser um erro, é só você colocar sua vida totalmente nas mãos de Deus hoje, que um erro ela já não vai ser. Porque Deus não sabe errar. Deus não sabe errar. E Jacó termina bem, vive uma vida heróica com conquistas. Tem muitas falhas como qualquer ser humano, mas com muitas conquistas, com muitas vitórias. E o que a gente aprende com ele é que foi uma mistura de espiritualidade com inteligência, sagacidade humana. Então a gente tem que decidir o que quer. E quando você decide exatamente o que quer da vida, e Provérbios 16 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem, Deus vai te dar qual resposta se você não apresentou nenhum plano? O sim ou não vem da boca do Senhor, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu posso fazer o plano que for para amanhã, se vai acontecer vai depender do sim ou do não de Deus. Mas se eu não apresentei nenhum plano, o que eu estou esperando para amanhã? Nada, o que vier é lucro. Então nós temos que aprender a decidir o que quer, o que a gente quer, o que queremos. O sim ou não vai vir do que você quer. Aqui que você tem que estar disposto, ó. Eu sei o que eu quero.
Deus sabe o que eu quero. Eu apresento em oração para Ele. Se vai acontecer ou não, é com Ele. O sim ou não, eu vou fazer toda a minha parte. E se não acontecer do jeito que eu quero, melhor ainda. Por quê? Você é inteligente, me responde. Por quê? Porque se não acontecer do jeito que eu quero, é porque Deus tem algo? É lógico, porque Ele não erra. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aqui? Então, presta atenção. Milênios se passaram, a gente está numa cidade que Jacó nunca teve, Florianópolis. Ele nunca passou por aqui, e a gente está falando dele. Ele marcou a história e é mencionado por gerações. Porque ele conseguiu construir tudo que um homem pode fazer naturalmente falando, juntando com a sua conexão espiritual, para ser lembrado por gerações. Tem gente que morre hoje e amanhã ninguém fala mais. Mas tem gente que é lembrado por milênios. A tumba do rei Davi até hoje é visitada em Jerusalém. Já fazem 3.000 anos que ele morreu. A tumba está com fila até hoje. Tem gente que entra na história e nunca mais sai dela. Mas todas essas pessoas, elas viveram por um propósito, empreenderam, nada caiu do céu para elas, e serviram ao Deus de Israel. Viveram por um propósito, empreenderam e serviram ao Deus certo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos no nome do Senhor. Tudo que a gente conquista nessa terra só tem um objetivo: fazer a gente ser escutado, agilizar nosso propósito, fazer a gente cumprir. Só. As pessoas que eu mais atendo, que hoje eu não tenho tempo para atender pessoalmente, e quando eu consigo isso, são geralmente pessoas muito expressivas na sociedade. São as que têm mais dinheiro, as que passam o final de semana em Paris, não sei o quê. Sabe qual é o problema delas? Depressão, vontade de se matar. Então a gente não pode esquecer de uma coisa: as nossas conquistas só servem para uma coisa, elas não servem para mais nada. Elas servem para potencializar nosso propósito, para fazer a gente ser escutado, para facilitar, agilizar o nosso propósito na terra. O que vai nos dar sentido de vida, a tal da felicidade, que na verdade é uma coisa inatingível, não é o assunto de hoje. Mas felicidade é uma coisa muito inatingível por um motivo. O que é felicidade? Cada um aqui vai falar uma coisa. Se eu perguntar o que é, cada um responde uma coisa. Mas quando você parar para prestar atenção na definição de todo mundo, vai ter uma coisa em comum: felicidade é ter aquilo que eu ainda não tenho. Então você pergunta para o solteiro: o que te faria feliz hoje? Ele: o cara quer casar. Você pergunta para quem não tem R$1 no bolso: o que é felicidade? Ele: pô, rapaz, se eu conseguisse um empreguinho aí de 5.000, já resolvia a minha vida. Pergunta para uma mãe, como a gente está cuidando de uma mãe que está com um filho de 3 anos em estado terminal de câncer. Pergunta para ela o que é felicidade. Se ela vai responder que é dinheiro, quer casar, quer ir para Paris. Fala assim: eu só queria que meu filho não fosse mais para o hospital. Então felicidade sempre vai ser ter aquilo que você ainda não tem. E cada um vai definir isso de uma forma diferente. Então é uma coisa meio inalcançável. Mas até para você entender o que é felicidade, prosperidade e tudo isso que o ser humano sempre está buscando, não assume, né? E é por isso que não prospera mesmo. Por isso que nunca é feliz. Porque não assume o que quer, não corre. Aí quando não assume, não corre atrás, fica aí, ó, vagando por aí, tentando de tudo. Mas é isso que o ser humano está atrás o tempo todo. E a Bíblia nunca condenou isso. Portanto, que a eternidade seja o seu maior e mais forte objetivo. Se eu vou ter que negociar minha eternidade por qualquer outra coisa aqui da terra, aí não. Não. Eu vejo muito mais valor na vida eterna do que em qualquer outra coisa. Mas eu vim aqui para te dar uma mensagem. Essa mensagem é de conquista. Deus vai te levantar. Como você sabe? Como eu sei, Tiago, que você não está jogando palavras ao vento? Vou te dar um motivo. A minha oração já há quase 10 anos é: Deus, não deixa eu sair de casa.
se não for falar para pessoas que têm destino profético. Porque eu saio de casa, eu preciso falar para pessoas que vão pegar o que está acontecendo, e com isso elas vão potencializar o seu propósito para que o nome de Deus seja glorificado e a gente diminua a dor do mundo. Eu preciso que você pegue isso aqui que você aprendeu hoje e comece a diminuir a dor do mundo. A gente só faz isso glorificando o nome de Deus. Ou seja, quando você quer glorificar o nome de Deus, você ajuda as pessoas, você está mais generoso, você peca menos. Ou seja, ao glorificar o nome de Deus, automaticamente você diminui a dor do mundo. Você diminui a dor das pessoas. E eu vim aqui para te dar essa mensagem hoje. Se você tinha dúvida, eu estou vindo aqui para falar isso. É do interesse de Deus que você vença, prospere e conquiste. Porque Ele quer pessoas que sejam escutadas para entregar a mensagem que Ele tem para entregar. Ele quer pessoas que sejam relevantes. Tiago, mas eu não tenho dom nenhum de empreendedorismo, eu não consigo falar em público. Mas você quer um dom então? Deus pode te usar na profecia, Deus pode te usar para curar pessoas, Deus pode te usar para pregar então? Ou você não quer fazer, você não quer nem dom, nem relevância e quer ser usado por Deus, quer que caia do céu? Não tem como. O que você quer? E outra coisa, se escolher o dom, não vai ficar olhando para o dinheiro dos outros não. Escolher o dom, que dinheiro vai para o empreendedorismo. Porque as pessoas não assumem o que querem e correm atrás do que querem para terminar bem que nem Jacó. Fica confuso a vida toda, sofrendo a vida toda. Não lê a Bíblia e diz que é crente. Se lesse a Bíblia estava no caminho certo. Está escrito. O que você quer? Eu não deixo ninguém confundir minha cabeça. Eu não deixo ninguém determinar minha história. Eu não deixo ninguém limitar minha agenda. Porque já tem uma pessoa que faz isso, Deus. E ninguém vai fazer por Ele. E eu escolhi, orientado pelo Espírito Santo, que eu estou vivendo. Então eu tenho o ônus e o bônus das minhas escolhas. Então talvez eu tenha vindo aqui para te desafiar a tomar uma decisão hoje. O que você quer? Deus quer construir uma vida contigo aqui na terra enquanto a eternidade não chega. Mas o que você quer? Eu encerro com um testemunho. Eu nunca pedi o altar. Nunca eu pedi o altar para Deus. Nunca. Ao contrário. Eu sempre quis ser empresário. Desde criança. Meu pai, pastor, meu avô, pastor. Eu falei, isso eu não quero. É muito sofrimento para mim. Para mim eu não quero. Obrigado. Eu quero ser empresário. A vida toda eu tentei. Quebrei há 10 anos atrás. Deus me chama para conversar. E na quebra você fica pianinho com Deus. Impressionante. Está em depressão. Está sem dinheiro. Todo mundo te humilhando. Você escuta Deus, que é uma maravilha. Deus me chama e fala o seguinte: você quer que eu te levante? Eu falei, quero. Então vai para o altar. Eu falei, mas eu não quero viver do altar. Ele falou assim, mas eu não estou te chamando para viver do altar, estou te chamando para ir para o altar. E eu faço um acordo com Deus. Tá bom, se você me levanta, porque não tinha como eu me levantar, com as dívidas que eu tinha, na humilhação que eu estava, não tinha como. Não tinha Rivotril que estava dando jeito na minha depressão. Ele falou, eu te levanto, mas você não larga o altar. 10 anos se passaram e toda semana eu estou pregando. E a maioria das vezes, filho, eu que estou providenciando essa pregação. Ou seja, eu estou providenciando financeiramente para as coisas acontecerem. Deus me autorizou